Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Diego Guimarães, pastor da Paz e Vida, e quero deixar uma palavra ao teu coração, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e no versículo 5, que diz assim: Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A situação naquele tempo, depois da ascensão de Jesus, a igreja começava a dar continuidade à pregação da palavra, direcionado pela ordem de Jesus. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Os discípulos de Jesus começaram a se espalhar pela Judéia, por Samaria e pelas regiões ali de Israel, e começaram a pregar, e por onde passava, a palavra confirmava o que eles faziam através dos sinais. E estava vindo uma perseguição muito grande, porque quando a igreja crescia, as lideranças, os governos e a religião daquele tempo tentava impedir o crescimento. Achavam que aqueles cristãos, aquelas pessoas que estavam vindo com uma nova fé, estavam ali trazendo perturbação para o povo, para as pessoas. E era interessante porque a palavra que eles levavam, que essas pessoas pregavam, os cristãos, falava de amor, dava testemunho daquilo que Jesus fez naquela cruz pelos nossos pecados. Mas mesmo assim havia uma perseguição. O governo, Roma, tinha o domínio daquela região e prenderam muitos dos cristãos, e muitos dos apóstolos perderam a vida. E dentre um deles aconteceu de Tiago, irmão de João, também ter perdido a sua vida ali por causa dos romanos. E a igreja começou a ficar apreensiva com os demais, os outros discípulos de Jesus que estavam pregando ali naquela região, mas começou um clima de tensão muito grande ali naquele lugar. E a igreja, conforme essa pressão do governo, eles se fechavam em suas casas e começaram a orar, começaram a clamar, começaram a buscar a Deus. Tiveram a notícia de que Pedro tinha sido levado preso por Herodes, e com Pedro 4 grupos de 4 soldados estavam guardando a vida de Pedro, estavam guardando a Pedro no cárcere. Como alguém que estava pregando sobre o amor deveria estar tendo tanta proteção assim? Tanta segurança foi colocada ali para prender Pedro, como se Pedro fosse alguém perverso, fosse alguém violento, fosse alguém que pudesse ali de alguma forma ali sair daquele cárcere com todo esse aparelho de proteção, de guardas ali naquele lugar. Enquanto Pedro estava orando, a notícia chegou à igreja, que era um grupo de pessoas que se reuniam para orar. Desde quando souberam da notícia que Pedro tinha sido preso, a igreja orava, a igreja estava lá intercedendo. E era tanta a intercessão desta igreja, que houve um momento em que Deus enviou um anjo no cárcere onde estava preso a Pedro. E ali naquele momento, o anjo fez com que os guardas não enxergassem a Pedro. O anjo tirou as algemas de Pedro, fez o sinal, Pedro saiu por entre os guardas. Tenta imaginar a cena, gente. 4 grupos de 4 guardas estavam ali, cuidando da segurança ali, para que ninguém, ou até mesmo que Pedro tentasse fugir. Mas nem toda essa segurança estava impedindo. Pedro, achando que aquilo era uma visão, não falou nada. Foi saindo pela porta do cárcere, saiu, e na rua, quando virou a esquina, o anjo tinha sumido. Nesse momento a igreja estava intercedendo, e de repente batem na porta de casa, e alguém vai atender, ouviu a voz, reconheceu que era Pedro, e a alegria dessa pessoa era tanta que essa pessoa nem atendeu. Ela foi, avisou as pessoas que estavam ali. As pessoas pensaram
que essa menina estava louca, e ela disse: não, venha ver. E quando abriram, Pedro estava ali. O que eu quero que vocês entendam com essa palavra é que enquanto a situação está apertada, quando parece que não há mais solução, porque as notícias que chegavam ali para a igreja não eram boas, falava-se que os discípulos estavam sendo perseguidos, sendo presos e sendo mortos. A igreja estava passando por uma perseguição. A igreja primitiva, ela, através daquela perseguição, através daquele clima de tensão, através daquele medo de a qualquer momento os guardas romanos baterem na porta e levarem aquelas pessoas presas, a tensão era muito grande ali naquele lugar. E quando souberam de Pedro, ficaram mais preocupados ainda. E agora? Tiago foi morto pelos romanos, agora Pedro também foi levado preso, e agora o que vai acontecer? Então a igreja ficava o tempo todo unida, o tempo todo orando, o tempo todo perseverando, o tempo todo em união. E quando Pedro bate naquela porta, a igreja, desde quando soube da notícia de que Pedro tinha sido preso, a igreja estava orando até o momento de Pedro abrir a porta. A igreja estava em tensa oração. Às vezes você fala de algum problema para alguma pessoa, e às vezes você fala até por alguém da igreja ou pastor, e a pessoa diz assim: vamos orar. Ou então fala: tem que orar, e você ouve muito isso. Mas você tem orado na sua casa? Tem orado no seu dia a dia? Você tem dedicado um tempo para falar com o Senhor, para apresentar a Ele tudo aquilo que você está sentindo, passando, vivendo? Deus, Ele presencia tudo que você está passando. Deus, Ele sabe exatamente o que você precisa. E melhor até mesmo do que você, Deus conhece o teu coração. E sabe muitas vezes por que você chora, quando muitas vezes você nem sabe do porquê está chorando. Deus sabe o que você está passando dentro da sua casa, que ninguém de fora sabe, você não fala para ninguém, mas Deus sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida. E às vezes você pensa que Deus não está vendo. Às vezes você está pensando aí agora, se Deus está vendo tudo isso, como Ele está deixando tudo isso continuar? Está na hora de você parar um pouco onde você está e começar a falar, não com amigos, não com pessoas próximas, mas falar com Deus, daquilo que você está passando. Abrir o teu coração, abre o teu coração para Jesus, fale do que você está sentindo, fale do que você está passando. Jesus, Ele está aí perto de você, esperando que você abra a boca e fale com Ele aquilo que você está sentindo. Fale com Jesus: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou me sentindo tão decepcionado, tão abatido. Jesus, Ele sabe exatamente o que você está sentindo. E talvez você pense: e eu preciso falar, pastor? Se Jesus sabe o que eu estou sentindo, você tem que botar para fora. Porque Jesus, Ele viveu nesta terra intensamente. Muitas vezes Jesus, Ele quando via alguém chorando, a palavra diz que Ele se compadecia, Ele se movia de íntima compaixão. Quando a pessoa se move de íntima compaixão, é que essa pessoa está sentindo a dor da outra pessoa. Jesus sente o que você sente. Ele sabe o que você está passando, sabe o que você está sentindo. E Ele está usando a minha vida para falar com você. Quando é que você vai parar de reclamar? Quando é que você vai parar de questionar? Parar de ficar olhando para as pessoas, parar de ficar olhando o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, e começar a abrir a sua boca e falar com Jesus o que você quer de fato. Jesus, Ele tem a resposta certa para você. Basta você abrir o teu coração e falar com Ele. A igreja estava orando ali pela vida de Pedro, e a intercessão da igreja trouxe resultado. Deus manda um anjo para abrir aquela cela, e mesmo que a segurança era intensa, não foi o suficiente para impedir Pedro
de sair daquele cárcere. Eu não sei o que você está passando, talvez a tua situação, a situação que você passa é complicada, é difícil, talvez até pior do que a de Pedro. Mas eu tenho uma palavra para você, gente. Eu tenho uma palavra para você, meu amado e minha amada, que nos assiste. Jesus tem a resposta certa para te dar. Jesus, Ele sabe o que você deve fazer. Muitas vezes você acha que tem que falar, quando a palavra de Deus vai dizer que você precisa se calar. Tem horas que você fala demais, mas Deus está dizendo para você: acalma o teu coração. Tem hora que você questiona demais, você julga demais, você murmura demais, quando você simplesmente deveria estar em silêncio, confiando e crendo que a boa mão do Senhor, ela está ali pronta para agir ao teu favor. Deus, Ele tem muito mais para a sua vida. Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que você imagina. Basta você confiar nele. Basta você entregar a tua vida para Ele. A resposta que você precisa está aqui na palavra de Deus. Porque um dos frutos do Espírito Santo é paz, mansidão, temperança, domínio próprio, benignidade, bondade e fé. Deus, Ele tem todos esses frutos para derramar na sua vida. Basta você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele vai fazer muito mais na sua vida, em nome de Jesus. Pedro foi liberto daquele cárcere, porque a igreja estava orando. Se você faz parte da igreja de Cristo, ora a Deus. Se você está passando por algum problema, ora a Deus. Não importa o que você esteja passando, ore, interceda. Ore por aqueles da sua casa, da tua família. Ore por aquelas pessoas que estão tendo algum problema em suas casas. Passe a ser um intercessor, porque às vezes a pessoa está vivendo uma prisão, e através da sua oração Deus pode libertar essa pessoa. Confia no Senhor. Ore, abra sua boca, ore quando você acordar, ore durante a noite. Se o Espírito Santo te incomodar de madrugada, ore, interceda, porque a arma mais poderosa que nós temos é a oração. Por isso que as pessoas, elas sempre falam, e você sempre ouve isso: está difícil? Ora a Deus, que melhora. Quero que você guarde essa palavra no teu coração. Eu sou o pastor Diego Guimarães. Eu quero também que você conheça os vídeos do Ministério da Paz e Vida no canal, no YouTube, Paz e Vida na TV, Paz e Vida ao vivo. Eu vou deixar os links aí na descrição. Deus abençoe a tua vida, fique na paz do Senhor, fique com Deus.